Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Boa noite. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Ilceu Zappellini que realize a leitura de um trecho sagrado. Leitura do Evangelho de Mateus. Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com quem julgardes, sereis julgados, e com a medida com que for medirdes, será medido para vós. Por que reparas no cisco no olho do teu irmão, e a trave no teu próprio olho não percebes? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto no teu está uma trave? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis fora vossas pérolas diante dos porcos, pois estes vão pisoteá-las e voltariam contra vós para vos dilacerar. Palavras da salvação. Vamos para o pequeno expediente. Senhores vereadores, comunico que está aberto o período de inscrição de oradores para o pequeno e grande expediente. As justificações pessoais ficarão suspensas até o dia 7 de outubro. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael do Nascimento, a leitura da ata da 7ª reunião ordinária. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, companheiros vereadores, aquele que nos assiste e nos ouve. Alerta laranja amanhã, muito calor, 37 graus. Chuva, sem chuva, sol ao tempo todo. Ata da 7ª reunião ordinária do segundo período do Legislativo 2024 da Câmara Municipal de Ibiporã, realizada no dia 12 de agosto de 2024, no início às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Presente todos os vereadores, às 8 horas e 11 minutos, se inicia a ordem do dia. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos, o projeto de lei 17/2024, 30/2024, ambos de autoria do Poder Executivo. Aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos, o projeto de lei 5/2024, de autoria do Poder Legislativo. E a mesa executiva. Às 18 horas e 25 minutos, a presidente encerra a sessão. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura resumida dos documentos do expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos. Protocolo 1049, Frank Toshio Otti, presidente da ACI. Obondori da ACI 2024. Protocolo 1061, Antônio Prata Neto, Secretaria Municipal de Educação. Convite para a 4ª edição do Café com Inclusão. Emenda modificativa número 21, do vereador Augusto Sempre Bom, do projeto 41. Emenda modificativa número 23, da Comissão Justiça, Legislação e Redação. Submeta a modificação do projeto de lei número 49. Emenda modificativa 024, da Comissão Justiça, Legislação e Redação, do projeto 49. Emenda modificativa número 22, vereador Rafael Eike Ferreira, projeto de lei ordinária número 49. Requerimento 041, vereador Gilson Mensato, notificar o senhor chefe do Poder Executivo Municipal ao não cumprimento do prazo legal dos requerimentos. Indicação número 223,
Vereador Rafael Nascimento de Oliveira, indica ao Poder Executivo a necessidade de substituição de ponto de táxi localizado na Avenida Prudente de Moraes, frente ao Hospital Cristo Rei. Indicação número 224, vereador Pedro Luiz Chimentão, estudo de viabilidade para a instalação de redutor de velocidade quebra-molas na rua Paulo Sérgio Grisotto, no Recanto Parque Quari. Indicação 225, Pedro Luiz Chimentão, estudo de viabilidade para a construção de faixa elevada de pedestre em trecho urbano na BR-369, Avenida Prefeito Mário de Menezes. Indicação 226, Pedro Luiz Chimentão, estudo de viabilidade para a instalação de faixa elevada para pedestre na rua Olegário Claudino dos Santos, Jardim Monte Verde. Indicação número 227, Pedro Luiz Chimentão, estudo de viabilidade para a instalação de redutor de velocidade quebra-mola na rua Odina Vicentini Guimarães, Jardim Monte Verde. Indicação 228, vereador Augusto Sempre Bom, indicar ao Executivo e determinar a Secretaria competente para a manutenção asfáltica na rua José Vicentini, em frente ao numeral 101, Conjunto Ângelo Maggi. Indicação 229, vereador Augusto Sempre Bom, indicar ao Executivo e determinar as secretarias competentes para a manutenção de pintura viária e instalação de redutor de velocidade na rua Ronald Walter Sodré, nas proximidades do numeral 810, Parque Industrial Castelo Branco. Indicação 230, vereador Rafael Eike Ferreira, indica ao Executivo a Secretaria competente a necessidade de fazer e realizar a calçada do Centro de Educação Infantil Professora Araci Salinete Vieira. Indicação 231, vereador Rafael Eike Ferreira, indica ao Executivo a Secretaria competente a importância de verificar a viabilidade de realizar estudo de drenagem urbana ou projeto de drenagem pluvial na rua São Vicente de Paula, nas proximidades do Centro de Educação Infantil, Professora Araci Salinete Vieira. Era o que tínhamos, senhora presidente. Vereador Rafael do Nascimento, temos oradores inscritos para o pequeno expediente? Nada consta, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 30 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a forma de amortização de déficit técnico atuarial, de acordo com a portaria 1467/2022, de 2 de junho de 2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdências. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 5/2024, de autoria do Poder Executivo, da Mesa do Poder Legislativo, Mesa Executiva, que dispõe sobre a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Legislativo Municipal. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 38/2024, de autoria do Poder Executivo, que institui a nova Lei de Plano Diretor Municipal de Ibiporã, revoga a Lei nº 2167/2008, de 21 de maio de 2008, Lei nº 2448/2011, de 21 de março de 2011, Lei 2632/2013, de 5 de setembro de 2013. Temos os pareceres favoráveis da Comissão do Plano Diretor. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emendas da comissão. Emenda supressiva número 005/2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa número 004/2024. Peço a palavra, senhora presidente. Por favor, vereador. Só para que... Boa tarde, senhora presidente. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando aqui. Só para deixar bem claro, senhora presidente, eu como presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, onde o vereador Rafael Eike Ferreira, o vereador Pedro Chimentão, o vereador Augusto Sempre Bom e Vitor Carreri, fazemos parte dessa comissão. Foi mais de quase 6 meses, 7 meses de estudo para apreciar esses projetos que estão em votação hoje. Agradeço, como presidente da comissão, o empenho, a dedicação de vocês, vereadores, que foi bem dedicada, aplicada. Agradeço também pela equipe técnica da prefeitura, né, que veio nos dar o suporte também. O vereador Gilson, Rafael, que sempre esteve presente conosco também, o vereador Ilceu.
Eu acho que esse projeto do plano diretor está sendo um projeto onde nós mais nos debruçamos, dedicamos a entender, compreender ele. E hoje vamos chegar ao término nessa aprovação, né, desse projeto. E só para informar aquele que nos acompanha, senhor presidente, o quanto nós se dedicamos, né? Foi aberto, fizemos audiência pública, fizemos reuniões com a DRZ, que é a empresa que fez e elaborou o plano diretor. Fizemos reuniões com o IPU, que é o pessoal de Londrina que também trata o plano diretor. Então, assim, foi muito dedicado, muito focado e pela transparência que nós apresentamos de estudar esse projeto, senhor presidente. Então, só para deixar bem claro, por isso que eu estou sendo favorável na comissão especial do plano diretor, nessas comissões e também nas emendas que foram propostas, senhora presidente. Mais alguém? Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva número 003/2024. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa número 013/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Passamos ao projeto. Por favor, vereador. Senhor presidente, vereadores, companheiros que nos acompanham, eu fui instalado como relator desse projeto 38. O projeto 38, qual sou relator, em discussão no momento, ele trata da abrangência geral do plano diretor. O plano diretor constitui da lei do perímetro urbano, lei do parcelamento de solo, lei do uso e ocupação do solo, sistema viário, código de obras, código de postura, lei da outorga onerosa do direito de construir, lei do estudo de parque de vizinhança e também a lei para a habitação do interesse social. Nós estamos discutindo essa noite 4 projetos desses 11. E já foi, então, aprovadas as emendas, vereador Rafael, vereador Augusto, que foram os relatores também dos outros. A senhora presidente acabou de aprovar aí as emendas, né? A mesa acabou de aprovar as emendas sugeridas no projeto 38, e como foi dito, ele funciona como guarda-chuva de todos os outros projetos. Portanto, esse 38, desde novembro do ano passado na casa, começado a estudá-lo em fevereiro, e ele hoje chega ao ponto da primeira votação, senhora presidente. E eu, como relator, vou indicar a votação do projeto na íntegra, porque foi atendido a muitas solicitações, sugestões. Então, eu, na condição de relator do 38, eu peço ao plenário para a votação pela aprovação. A sugestão dos vereadores aqui também é a minha, votação do 38, senhora presidente, por capítulo. É a sugestão plenário deliberado. Peço a palavra, senhora presidente. Só para aqueles que nos acompanham, está sendo gravada a transmissão, e também em relação àqueles que estão aqui, como o projeto ele é muito extenso, né, são mais de 60 artigos, ele é subdividido em títulos, em subtítulos, então está sendo ele aprovado dessa forma, senhora presidente, porque não tem como fazer toda a leitura, né? A leitura já foi apreciada e já foi deixado no portal da transparência todo o projeto, tá? Então, só para aqueles que nos acompanham, porque está sendo votado por título. Capítulo 4. Peço a palavra, presidente. Só para contemplar esse projeto veio à casa no final do ano passado, e é um projeto muito extenso, que a Câmara vem debatendo junto com a comunidade biporaense. Muitas mudanças, muitos entendimentos, muita preocupação, porque é um projeto que a gente é uma previsão dos próximos 10 anos para a cidade de Biporã. Então, é um projeto bastante complexo,
que muda algumas realidades, vai mudar algumas situações no dia a dia também do cidadão ibiporaense. E também algumas previsões que a administração pública deverá executar e trabalhar nos próximos 10 anos. Então, é um projeto importantíssimo, muito bem pensado, igual o Dieguinho já falou aqui, algumas empresas, uma empresa que fez, passa pela prefeitura e depois vem ao conhecimento dos vereadores. Muito bem debatido, muito bem pensado, uma situação até para a gente desconhecida. Eu já estive presente na legislatura passada, mas não teve o estudo do plano diretor e o impacto que isso pode causar também para a nossa sociedade. Os nobres vereadores, os 9 vereadores se empenharam com muita dedicação. Às vezes, algumas pessoas, com o que vai acontecer, podem ficar descontentes, mas a gente precisa tomar uma decisão, precisa pensar, e todos os 9 vereadores pensaram diretamente na melhor situação para o munícipe ibiporaense. Então, alguns que com a lei entrando em vigor, talvez até fiquem descontentes, mas acredito que para a maioria do povo ibiporaense esse projeto vem acarear e trazer grandes benefícios para o crescimento da cidade de Ibiporã. Só para ajudar, os vereadores não decidiram ao bel prazer, nós fomos monitorados e ajudados por muitos técnicos, pessoal do IPU de Londrina, DRZ, engenheiros que organizaram. Então, nós conversamos, audiências públicas, nós conversamos com muita gente para chegar no melhor aproveitamento possível. Para encerrar, dizer que em cada projeto desse daqui foi feito uma audiência pública, chamando a comunidade biporaense, a quem tinha interesse para dar suas opiniões e palpite, e foi acatado, ouvido todos que quiseram participar. Teve até algumas mudanças que foi feito, algumas mudanças no projeto, foi ouvindo algumas pessoas que participaram das audiências públicas. Quem não veio, que não teve interesse, infelizmente, vai ter que aceitar o que vai acontecendo daqui para frente. Era isso, presidente. Obrigado. Presidente, como está sendo gravado e a lei, ela tem vários títulos, e dos títulos tem decorrente vários capítulos. E, por exemplo, tem alguns capítulos 1 e 2, capítulo 3, às vezes é repetido, de títulos diferentes. Será que nós poderíamos, na hora que for ler o capítulo, ler qual que é o título, como está escrito no capítulo? Por exemplo, capítulo da finalidade e abrangência. Ou capítulo 2, dos princípios e objetivos gerais da política de desenvolvimento municipal, porque daí a gente consegue, e quem vai ver esse vídeo depois consegue acompanhar melhor pela legislação. É como foi feito na leitura passada, né? Então tá. Vamos botar isso em votação, então. Quer que leia os 5 já, vereador? Se puder recomeçar, porque os 5 só tem 5 lá no título 4, né? Se puder recomeçar, presidente, O capítulo 1, da finalidade abrangente e objetivos gerais do plano diretor municipal. Lá do artigo 14 que começa isso. Capítulo 2, dos princípios e objetivos gerais da política de desenvolvimento municipal. Capítulo 3.
capítulo 2, da Política de Desenvolvimento Econômico e Social. Capítulo 3. Acabamos de ler o capítulo 3, gente. Ficamos no carro. Acabamos de ler o 3, gente. Nós acabamos de ler o capítulo 3. Da função social e da propriedade. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. Do desenvolvimento físico territorial. Vamos ao capítulo 5. Seção 3. A minha sugestão é o título 2. Não, é que o artigo 14, ele é o capítulo 1, por exemplo, da Política de Proteção e Preservação Ambiental. Ela repete um, mas muda o tema. Não precisa ler, no meu o que eu propus era que não precisava ler o título, mas sim o capítulo, por exemplo, título 2, capítulo 1, daí da Política de Proteção e Preservação Ambiental, capítulo 2, da Política de Desenvolvimento Econômico e Social, daí ele vai lá, aí que ele vai lá para frente. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Dos instrumentos de indução de desenvolvimento municipal. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 41/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui os perímetros urbanos do município de Biporã e revoga a lei número 2176, de 11 de junho de 2008, e a lei número 2677, de 26 de dezembro de 2013. Temos os pareceres favoráveis da comissão do plano diretor. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Não, pode. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emendas da comissão. Emenda modificativa número 020/2024. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa número 021/2024. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos ao projeto.
Artigo 1º. Artigo 1. Peço a palavra, presidente. Por favor, vereador. Sou relator desse projeto do 41, onde institui os perímetros urbanos do município de Biporã e revoga a lei 2.176, de 11 de junho de 2008, e a lei 2.677, de 26 de dezembro de 2013. Esse projeto é o projeto que visa os perímetros urbanos, né, da sede municipal, Taquara do Reino, Recanto Jacutinga, Recanto do Dourado, Pescador, Itaúna, Sol Nascente. Esse projeto ele foi discutido, veio para nós, como foi dito nos outros projetos, procuramos ouvir a população, fizemos as audiências públicas, tivemos até que em alguns determinados momentos tá explicando para a população as situações que iriam acontecer, mas nenhum projeto ele é modificado depois das audiências públicas sem o parecer e sem a conversa que tem nas audiências públicas. Quando tem uma audiência pública, a maioria das vezes, quando alguém traz alguma modificação, alguma sugestão para a gente traz até a mesa, discute todos os vereadores, discute também com o grupo técnico, né? Existe bastante coisa no plano diretor que é muito técnico e a gente depende, e tanto que nós fomos buscar até entendimentos na cidade vizinha, Londrina, devido justamente ao plano diretor deles e à situação de a gente ter a divisa do município, que a gente tem que pensar muitas vezes da mesma forma que Londrina está pensando, e Biporã tem que pensar para poder estar chegando a um acordo também. Então, só para dar essa explicação, né, e passo aí a palavra para o presidente novamente. Peço a palavra, senhora presidente. Na realidade, esse projeto, senhora presidente, aquele que nos acompanham, ele é muito mais os anexos, a mudança de anexos, né, de mapas, do que até a questão da redação. Então, para aquele que nos acompanha, quando fala que passou pela Comissão de Justiça, passou pela Comissão do Plano Especial Diretor, isso já foi feito as alterações que foram necessárias, né? E aí, isso é feito também na questão do mapa. E os mapas, quando foram alterados, foi feito justamente com a situação que vier até nós, quando passaram as informações, junto com a equipe técnica, né? Nós, hoje, não somos leigos em relação à questão de mapas e tal, mas a gente buscou informação junto com a equipe técnica e também com a empresa que fez esse projeto. Então, senhora presidente, só para informar aquele que nos acompanha que essa questão do perímetro urbano que está sendo votada agora é essa questão do macrozoneamento, das áreas urbanas, perímetro urbano e perímetro rural. Isso é muito importante. E, de fato, vai atender muitas pessoas também que estavam aguardando ansiosamente para que esse projeto pudesse ser aprovado, senhora presidente. Artigo 2. Artigo 3. Peço a palavra, presidente. Bem lembrado pelo vereador Dieguinho, nós estamos com esse zoneamento da cidade, a gente acaba ajeitando determinadas situações que vinha com problema há muito tempo. Por exemplo, o pessoal do Recanto dos Dourados, Recanto do Pescador, que tinha o problema de documentação, que tinha aquele problema da REURB e tudo mais. Quando a gente faz essa expansão, quando a gente coloca toda essa situação para os moradores, eles passam a conseguir ter o direito, por exemplo, de arrumar aquela documentação que eles tinham, que eles não conseguiam a documentação do seu próprio lar, né, do seu próprio local. Então, eles passam a ter a condição de resolver esses problemas. Artigo 4. Artigo 5. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 48, 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento e desmembramento do solo para fins urbanos, revogando-se as leis número 2173, de 11 de junho de 2008, lei 2187, de 4 de julho de 2008, lei 2218, de 10 de setembro de 2008, e lei 2330, de 29 de junho de 2019, lei número 2553, de 21 de junho de 2012, lei
parecer favorável das comissões do plano diretor. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emendas da comissão, emenda supressiva número 019, 2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa número 014, 2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva, número 018, 2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Passemos ao projeto. Peço a palavra, presidente. Gostaria de colocar, né, fazer o pedido para que a senhora também, da mesma forma, lesse por capítulo, né, porque como são vários artigos, né, para a gente poder ser célere, já tendo em vista que já está na internet, foi divulgado, faz tempo que a gente está estudando o projeto. Capítulo 1º. Das condições gerais e definições. Peço a palavra, presidente. Por favor, vereador. Presidente, esse é mais um dos projetos, né, que a gente, onde eu sou, né, onde a gente está discutindo o plano diretor. Esse é um dos 3 que eu estou como relator, fui designado como relator pelo presidente da comissão. E ele trata sobre parcelamento. Lembrando que ele também tem vários anexos, né? Então, aqui às vezes a gente só olha, nós estamos lendo os artigos, mas os anexos estão junto, né? Junto do projeto, e eles vão junto também na legislação. É de extrema importância isso, porque quando a pessoa quer definir, quer fazer uma construção, fazer alguma edificação no seu terreno, tudo, ou numa calçada, ou em algum outro local onde existem anexos, ele vai ter que não olhar só na legislação, mas também nos anexos, onde falam várias coisas. Por exemplo, o tamanho que pode ser subdividido, o imóvel, né? Sim, a questão do que se pode construir, do que se pode utilizar o imóvel ou, né, que está em determinada localidade. Então, esses anexos são de extrema importância. E lembrando que esses projetos do plano diretor, eles são uma discussão para 10 anos, mas que podem ser rediscutidos dentro de 5 anos. Então, assim, a cidade cresceu, a cidade mudou, a cidade teve um novo perfil, a gente vai lá e rediscute ele nos 5 anos. Sim, as cidades, legislação federal que as cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor constituído. Por isso que Biporã tem desde 2008, 2009, né? Então, é de extrema importância esse plano para o nosso crescimento da cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Só para contemplar o que o nobre vereador Rafael Eck estava falando, nós tivemos aí num passado muito recente, as casas geminadas. Era um problema gravíssimo para a cidade de Biporã, a pensar ao longo do prazo. Muitas pessoas não entenderam por que o parâmetro de parar com algumas subdivisões. Antigamente, a gente era contemplado os terrenos com 10 metros de frente. Igual eu sou lá do São Rafael, posso falar com bastante propriedade. E quando você subdividia um terreno, deixando 5 para cada divisão, você faz um portão de 3 metros, sobra 2, não cabe um carro na frente da casa. E você imagina
você fazer essas subdivisões em todos os terrenos daquele loteamento. O caos que vira com galeria pluvial, com rede de esgoto, com água de chuva, com o tempo, os vizinhos não têm o espaço onde guardar. Tem famílias hoje que tem 2, 3 carros, não tem onde guardar, e você ficar ali com 4 carros em 2 terrenos. Então ficava uma situação bastante complicada, e nós íamos criar um problema para o futuro de Biporã muito grande, igual algumas cidades já vem acontecendo. Então, agora, junto com esse plano diretor, já veio algumas novas regras. Até alguns construtores não gostaram da situação, mas a gente, como legislador, hoje nós estamos vereadores. Amanhã talvez nós não estaremos mais. Nós temos eleições, aí virão outros novos candidatos. Mas nós não poderíamos criar um problema para a cidade ao longo do futuro. Então estão se pensando nesse projeto que nós estamos votando agora, se fazer os novos loteamentos que virão aí com tamanhos diferenciados, com 14 metros de frente, para sobrar 7 para uma subdivisão, e proibir de alguns loteamentos não serem mais liberados para 5 metros. Você pega uma esquina aí de um loteamento, tinha construtor fazendo 4, 5 casas. Então, isso é ridículo, o que vinha acontecendo. O construtor, lógico que ganha dinheiro com isso, mas a nossa cidade estava se transformando no caos, que no futuro bem próximo nós teríamos aí problema muito grande para ser enfrentado. Então, esse problema a gente tomou todo o cuidado aí no novo plano diretor, para que fosse mudado algumas situações, para que não ocorra aí para os nossos filhos, para os nossos netos, e as pessoas que daqui 50 anos, talvez nós não estaremos mais aqui. Mas os nossos filhos, nossos netos, estarão aqui vivendo numa situação bastante calamitosa. Então, a gente que está hoje tem que pensar no futuro e no amanhã. Complementando a sua fala, vereador, na campanha, na passada, a gente estava juntos, né? E o exemplo foi o Casagrande. O Casagrande, eu passei domingo lá, você tem rua que você não pode, você tem que sair fora, porque se parou um carro aqui, o outro não consegue passar no meio. Porque se faz um aniversário, o cara tem que emprestar o portão do outro para ficar com o carro parado, ou senão tem que encostar lá longe. E foi aí que nós começou, né, trazer para a Câmara uma solução que hoje essa Câmara dos 9 vereadores enxergou, e com certeza a gente trouxe qualidade de vida e vai trazer mais ainda para a cidade. Obrigado. Capítulo 2. Do parcelamento do solo por loteamento. Peço a palavra, senhora presidente. Por favor, vereador. Só relembrando, senhora presidente, em relação a esse projeto também, que fala sobre parcelamento do solo, nós tivemos algumas reuniões, vereador Augusto Sempre Bom, desde quando iniciou o plano diretor. Nós fizemos uma reunião lá no Recanto Engenho, conversamos também fizemos 3 reuniões lá, 2 delas com o prefeito presente, com alguns moradores, com a associação. Fomos lá, informamos a população do que seria feito, do que eles tinham proposto também para nós, e foi acolhido algumas informações dele junto com a equipe técnica. Foi solicitado para a equipe técnica também, que nos passou algumas informações. Nós acatamos, tanto que veio o ofício 006, que veio para nós, que foi a equipe técnica que nos solicitou em relação do parcelamento do solo lá, do desmembramento lá. Só para deixar bem claro, nós tivemos várias reuniões aqui nessa casa, Pedro e Chimentão, aberta ao público. Foram raras as reuniões que vieram alguém dar sugestão. Foram raras. Toda segunda-feira, às 16 horas, nós estávamos presentes aqui, aquele que nos acompanha presencialmente, para acatar as informações que seriam colocadas no plano, levado para a equipe técnica, para ver o que poderia ser decidido. E todas as reuniões eram gravadas e feitas ao vivo também, publicadas. E nós não tínhamos não vinham pessoas. Veio algum pessoal, alguns construtores passar algumas informações, mas fora isso não veio, não foi protocolado nada. Então, para deixar bem claro para aqueles que nos acompanham, a transparência do projeto está sendo aprovado aqui hoje e está sendo tramitado aqui. Então, só para deixar bem claro, senhora presidente, que
Nada foi feito somente pelos vereadores, foi toda uma equipe técnica por trás disso que nos orientou também, e também ouvindo a população. Tanto que no Recanto Engenho, os moradores aqui hoje, né, estavam aguardando também, ansiosos para que pudesse a votação desse projeto também. Então, só para deixar bem claro, senhora presidente, que nós estamos aqui tentando acolher também a voz do povo, senhora presidente. Capítulo 3. Do parcelamento do solo por desmembramento ou desdobro. Capítulo 4. Capítulo 4. Do remembramento. Capítulo 5. Das disposições penais. Capítulo 6. Das disposições finais. Vamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 49, 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui a nova lei do zoneamento de uso e ocupação de solo de Ibiporã. Revoga a lei número 2172/2008, de 11 de junho de 2008 e da outras providências. Temos pareceres favoráveis da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emendas das comissões. Emenda modificativa 015/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Subemenda número 023/2024. A emenda modificativa número 016/2024. Discussão. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa número 016/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Subemenda número 024/2024. A emenda modificativa 017/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Emenda aditiva número 017/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Emenda modificativa número 022/2024. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos ao projeto. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Capítulo 2. Do uso de solo urbano. Capítulo 3. Ocupação do solo urbano. Capítulo 4. Do zoneamento. Peço a palavra, presidente.
mais uma vez, esse é um dos outros projetos que eu também sou relator. E, mais uma vez, a gente estudou muito esses projetos. Esse projeto trata sobre o zoneamento, né? Esse capítulo, inclusive, fala sobre isso. O que é o zoneamento? Né? Só para esclarecer para o pessoal que está em casa, que às vezes não conseguiu participar aqui. É onde podem ser construídos, onde pode ir, é aquele local da cidade onde pode ter um comércio, onde pode ter uma zona residencial, uma zona mista, que é comércio junto com residência, é onde pode ter uma zona de chácara, onde não pode, empresa, indústria, qual tipo de indústria, qual tipo de comércio que vai poder ir ali. Então, esse projeto foi muito discutido por nós e por toda a sociedade, tendo em vista a importância que ele tem, que é de modificação da sociedade de Biporã, né? Inclusive, nós incluímos alguns locais, como zona de interesse turístico, ou nós incluímos, inclusive, uma zona de expansão, né, urbana, que é de extrema importância para a nossa cidade, não tinha. E a gente colocou isso tudo junto, discutindo com a sociedade, né? Abrindo para audiência pública, passando tudo isso pela população. E eu agradeço o presidente Maria e o presidente Dieguinho também por poder participar da comissão, porque isso é até histórico, né? A gente poder participar da criação de um plano diretor dentro da cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Só para deixar as últimas palavras, teve algumas situações, principalmente nos condomínios e as questões das chácaras, que pessoas que tinham terreno próximos e começaram a vender picadinho, piquetes de terrenos, e muitas pessoas compraram, faziam subdivisões sem estar na lei do município, que não podia. E com isso tudo, não tinha como fazer documentação. E juntamente o prefeito municipal, junto com a Câmara, junto com o estudo que foi feito, a gente entendeu que a gente também precisava resolver algumas situações desse pessoal que já morava lá nesses locais. A gente também precisava atender a população que lá já estava. Às vezes foi até enganado por algumas pessoas que subdividiram seus terrenos, vendendo piquetes, lotes pequenos, e não poderia fazer documentação. Era o que a lei dizia até então. E nesse entendimento é que a gente colocou no plano diretor para também acatar e atender todo esse povo que já lá vivia, que não tem culpa do que acontecia. Foram também enganados. Mas a gente precisava dar uma direção também e atender, porque são munícipes de Biporã. São pessoas igual todas as outras que têm os seus direitos. Então a gente precisava atender, e nesse plano diretor vem acarretar também, lá nós temos aqui, ali na beira do Tibagi, onde tem mais essa situação, a gente agora está praticamente urbanizando aquele espaço todo lá na beira do rio Tibagi. Só que antes tem um porém. Nós estamos atendendo a legislação, estamos colocando tudo isso. Só que até então se pagava a INCRA. Agora vai começar a rodar o IPTU, que é uma situação que, com tudo isso, a gente urbaniza, faz o que tem que ser feito, tem que ter escola próximo, tem que ter iluminação, tem que ter estrada, mas passa a ser urbano, então começa a se pagar IPTU. Tem gente que vai pagar um IPTU, às vezes um pouquinho, porque o terreno é grande, 20 mil metros ou mais, também tem essa situação. Mas não tem outra maneira de se atender, regularizar, se não for desta forma. Vereador Silvio, aproveitando o gancho, em relação a algumas zonas que foram implantadas, que até foi uma orientação do pessoal da equipe técnica, que é a zona urbana especial, né? Que é algumas zonas que foram instaladas para poder dar um suporte
para determinadas funções. Por exemplo, agora, lá, se eu não me engano, no Recanto do Engenho, vereador, era zona de interesse turístico. Hoje agora vai ser zona urbana especial. Então, por quê? Porque está dentro do perímetro urbano, só que também era considerado como área rural, né? Então, assim, nós precisamos atender também toda essa demanda, por isso que foi feita as alterações vindo da parte técnica, tá? Não foram os vereadores que falaram que vão mudar isso para... Foi uma parte técnica que orientou que seria dessa forma. E aí teve alguns questionamentos, nós acolhemos questionamentos, e pelo que eu vejo, é unânime, os vereadores que foram lá, Gilson estava na reunião que a gente acompanhou lá na Recanto do Engenho, conversamos com alguns moradores que estão aqui presentes também hoje, a maioria deles concordaram que estava sendo proposto, a maioria deles, né, é democracia, acho que a maioria acolheu a ideia. Senhora presidente, acho que a plenária acho que não... E aí, por esse motivo, a maioria optou, né, nós acolhemos a senhora... Hoje é a votação. E hoje já está sendo feita a votação, senhora presidente. Então, a gente está aqui para realmente acolher a voz da maioria, senhora presidente. Artigo 5. Dos alvarás. Artigo 6. Capítulo 6. Disposições complementares. Capítulo 7. Das disposições finais. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação do requerimento número 41/2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco das indicações número 223 a 231 de 2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Rafael Eike, presidente da comissão, e alguns servidores. Boa noite, presidente. Pode ser dia 28? Quarta-feira, dia 28, às 8h30 da manhã? É? Quarta-feira, então, dia 28, às 9 horas. 9 horas. Boa noite, presidente. Vou marcar para o mesmo dia 28, só que eu vou marcar para as 11h30, porque o vereador Vitor ele tem um compromisso e ele só pode ir nesse horário. Então seria dia 28, o relator já tem, né? Então dia 28 às 11h30. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, como no ano passado nós votamos para a abertura de uma comissão especial, e se eu não me engano ela vai já acabar o prazo da comissão especial. Então eu ia pedir a prorrogação para que permaneça a comissão, não sei se regimentalmente poderia ser feito dessa forma. Cadê o Paulo? Ou tem que ser votado? Pode prorrogar? Então peço a prorrogação até o dia 31 de dezembro, né, para poder finalizar os trabalhos, senhora presidente. Põe em votação. Vamos colocar em pauta a proposta do vereador Diego Barbosa. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Rafael do Nascimento. Temos oradores inscritos para o presente expediente? Senhora presidente, nada consta. As explicações pessoais estão previstas pelo ato número 3 de 2024 da mesa executiva. Sem mais matérias para o expediente, convoco a Câmara para a próxima reunião ordinária, dia 23 de 8, segunda-feira, onde anunciamos a ordem do dia na segunda discussão e votação do projeto de lei 38, 41, 48 e 49 de 2023. Com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão e Deus acompanha a todos.